Manda um alô também o pessoal da TV Andrades, o Valmir e a Ana, aqui no estúdio da Nova, tá conferindo aqui a programação. Um abraço para vocês, viu? Paulo César é radialista há muitos anos. A voz é seu principal instrumento de trabalho e sem ela não teria como fazer diariamente seu programa de rádio. O pessoal está sempre na Sintonia Nova. Quero mandar uma boa tarde para Ordália. Como bom profissional, sabe bem os cuidados indispensáveis com a voz e aconselha outras pessoas a terem a mesma iniciativa. A voz, principalmente no meu caso, a voz é a ferramenta de trabalho minha. Então a gente tem que ter um cuidado com a voz, evitar bebidas geladas, o álcool principalmente, cigarro. Tudo isso aí ajuda a gente a manter uma voz limpa. Então a gente tem que procurar a cuidar da voz. Dormir bem também é importante para que a voz no outro dia você está com a voz descansada. E se você trabalhar o dia inteiro usando a voz, acaba desgastando suas cordas vocais também. Então é importante, no caso de nós locutores que trabalhamos com a voz, que utilizamos da voz, que é a ferramenta de trabalho nossa, cuidar da voz. Quero mandar uma boa tarde para Ordália, um abração para o Dega também no Bar Boiadeiro. Alô, Juninho! Gustavo é cantor sertanejo, aluno da professora Iraci Alves. Sem dúvida, para ele, a voz é um dom mais valioso e precisa de cuidados especiais. Cuidado a gente tem que evitar, assim, exposição ao tempo, essas mudanças de tempo, igual nessa época agora que está tendo. A gente costuma bastante evitar tomar gelado também. Às vezes é bom também para a voz comer bastante maçã, que limpa aqui a garganta, deixa as cordas vocais bem limpas, assim. No caso de Gustavo, além dos cuidados, a voz ganha tratamento diferenciado. É preciso muito treinamento para associar o talento à música com profissionalismo. Há 2 anos fazendo aula de canto, já notou melhoras. Nesse tempo que eu comecei a fazer aula, eu tive bastante evolução em questão de, até mesmo questão de respiração. Antigamente tinha um pouquinho de dificuldade para respirar, assim, às vezes ia cantar, ficava meio ofegante. E depois que comecei a trabalhar com ela, muita coisa melhorou, teve bastante evolução e procurando melhorar cada vez mais. A pessoa pode até ter um dom natural e já trabalhar com a voz sem nunca ter feito aula de técnica vocal. Mas a pessoa que começa a trabalhar a técnica vocal, ela consegue ver não só a melhora na extensão vocal, na questão de interpretação, respiração, tudo que envolve voz mesmo, dicção, articulação. Ela consegue perceber uma melhora física. Porque o que eu costumo dizer? Que o instrumento do cantor não é a voz. O instrumento do cantor é o corpo. Então, o corpo em si, ele começa a ter uma melhora. Ele começa com a voz, juntamente com a técnica vocal, com a voz, o corpo entra em sintonia. Nas aulas, a professora passa diversos exercícios para a voz. Quem tem o sonho de ser cantor precisa aprender primeiramente a respirar corretamente. Iraci diz que a pessoa que respira errado, canta errado e provavelmente terá problemas vocais. Os exercícios, eles começam primeiramente a mostrar a questão da respiração, que o aluno precisa aprender a usar a respiração diafragmática intercostal, porque todos respiram errado para o canto. E quando ele entra na aula de canto, a primeira coisa que o aluno precisa ter consciência é da técnica de respiração. Porque a respiração é 100% canto. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia comemora o Dia da Voz com o tema "Em todos os ciclos da vida, seja amigo da voz". A ideia é conscientizar os brasileiros sobre a prevenção de doenças vocais e os cuidados específicos para cada fase da vida. Existem algumas regras que valem para todos. Dormir bem, boa postura corporal ao falar ou cantar, beber água diariamente, ter uma alimentação saudável e falar sem esforço. O jogador de futebol ele vai precisar fazer um alongamento, um preparo sempre, porque o que ele precisa é aquela musculatura funcionando para poder ir lá e fazer o jogo dele, né? O profissional de voz precisa da musculatura da voz funcionando bem para dar conta de toda a demanda do trabalho.
Não pode deixar por, vamos ver o que acontece. Né? Então, tem cuidados, tem exercícios de aquecimento vocal, de desaquecimento vocal, tem orientações que podem ser dadas para cada caso especificamente, mesmo quando ele não tem nenhuma queixa vocal. Isso é importante frisar. Não precisa esperar ter um problema de voz para procurar uma orientação quanto aos cuidados da voz. Carla é professora há 25 anos. Cachorro no mato. E o consumidor terciário? Sempre teve cuidados com a voz, só que por consequência da profissão já enfrentou problemas. Hoje faz tratamento com fonoaudióloga, mas não conseguiu recuperar a estabilidade. Eu já tive acho que ossos do ofício, né? Há muito tempo eu já faço tratamento com a minha voz, já fiz fono, e sempre eu estou tendo problemas com a minha voz. Então eu tenho que tomar muito cuidado e fazer um acompanhamento todos os anos. Constante assim, constantemente ela fica assim. Em dias mais secos é pior, né? Nessa entrada do frio, esse ar mais seco, é comum eu ficar afônica mesmo. Esse tom de voz meu, essa voz rouca, ela está constante. Ela ficou uma constante na minha vida já. De acordo com a fonoaudióloga Helena Fayon, os cuidados devem ser constantes e os problemas realmente aparecem. Quando a pessoa tem gripe ou usa demais a voz, em determinada ocasião, é normal um pouco de rouquidão. Mas se isso prevalecer por mais de 15 dias, é hora de procurar um médico. O otorrinolaringologista é o médico que vai fazer a avaliação e ver se tem algum problema físico nessa voz. Então, ele vai olhar na prega vocal, vai ver se tem algum calo, algum nódulo, algum cisto, algum problema realmente lá na prega vocal que esteja causando a rouquidão. O fonoaudiólogo vai fazer a avaliação funcional da voz. Ele vai ver como que essa voz está funcionando, certo? Que hora que essa voz dá problema? É quando respira, que está respirando errado, é quando a pessoa vai emitir o som e não consegue emitir esse som por um período prolongado, se existe um cansaço enquanto a pessoa está falando, porque também não é normal. Eu falo, a pessoa deve ser capaz de falar pelo tempo que for necessário para a profissão dela e não ficar cansada no meio. Então, se ela começa a cansar no meio da conversa, pode ser que ela esteja com algum problema de voz. E a rouquidão, que é o principal que a gente vê, que a gente sente, né? O que mais a gente escuta. O cuidado desde a infância é essencial. A fonoaudióloga Helena diz que existe a tendência da voz mudar conforme a idade vai passando. E para cada fase da vida, o ser humano tem que ter a atenção diferenciada. O ideal é prevenir doenças que comprometerão a longevidade vocal, que mostrará seus efeitos durante o envelhecimento. Porque uma criança, às vezes a gente acha bonitinha, olha, a criança é rouquinha, olha que bonitinha, a voz dela é rouca. Não é uma voz normal, a criança pode ficar rouca. A voz ser constantemente rouca é sinal que pode ter alguma coisa acontecendo na produção da voz dela que precisa ser tratada, né? A adolescência é um período muito delicado, porque existe a muda vocal entre os 9 e 13 anos, que é mais característica, aparece mais na voz dos homens, né? A mulher muda a voz, mas é mais suave, quase que não apresenta mudança. Agora, nos homens aparece bem claro, o menino fica desafinado durante um tempo, depois vai para aquela voz mais grave. Nesse período da adolescência também acontece muitos problemas de voz decorrente da mudança hormonal. Na idade adulta, por conta do trabalho, quase sempre, né? Pode ter que acontecer que tenha problemas de voz, que tem que ser cuidados, e essa voz tem que ser cuidada o tempo todo, bem cuidada, para que a gente possa chegar na idade mais avançada, chegar a ser um idoso com uma voz boa. Quem trabalha com a voz sabe bem da importância de preservá-la. Sem dúvida, a voz é importante, porque é um meio de comunicação de qualquer ser humano. Até os animais têm um meio de comunicação, né, que é o latido deles, é uma forma deles comunicarem. Ou estão bravos, quando estão felizes, eles latem também. Então, acho que nós, seres humanos, independentemente da profissão que exerce, mas que utiliza da voz também, tem que cuidar da voz. É muito importante que a voz
é primordial. Quando falta, que você vê quanto que ela é importante. E a água, para mim, é constante, porque é para hidratar as cordas. Eu não fico sem uma garrafa de água dentro da sala de aula.